Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar de Goblin Slayer e de Berserk, das duas coisas. Você vai entender por quê. Não é um vídeo pra gente xingar nem uma coisa nem outra, é só pra gente comentar uma comparação que tá sendo feita. Esse aqui é o André, pra quem não conhece, e ele grava sempre comigo os vídeos que a gente faz ou fazia de análises aprofundadas de Berserk, por isso que eu achei muito interessante trazer ele justamente pra gente fazer este contraponto, ao mesmo tempo em que a gente comenta o que a gente tá achando até o segundo episódio. Já falei num vídeo sobre o primeiro, mas já saiu o segundo quando a gente tá gravando agora. E, antes de tudo, você. O que você está achando de Goblin Slayer assistindo só o anime? Então, eu ainda não consigo ter uma opinião se ele é bom ou ruim pelo seguinte: a história, a narrativa ainda não foi exposta pra gente que tá assistindo. O que teve ali foi pra chocar, porque começou o primeiro episódio com um grupo de personagens lá, como se fosse uma galerinha level 1. Uma party de RPG mesmo. É, uma galerinha level 1 lá que foi começar uma aventura pra explorar, tal, uma coisa divertida. E o anime tem um traço mais descontraído, né? Ele é redondinho, fofinho. Sim, ele não tem um traço mais adulto, mais sério. As cores são muito vivas, vibrantes e tal. Então, assim, começou tudo muito descontraído, como se fosse uma parada super light. E aí, quando eles chegaram lá na caverna, de repente começou a dar tudo errado e os personagens começaram a morrer. E aí veio, então, a tal cena do estupro, que foi tão falada, né? Bem polêmica. É, e deu a repercussão toda aí que tá dando. E que, na minha opinião, foi completamente pra chocar. Não teve contexto nenhum a mais, assim, atrás. O pessoal pode até falar, não, no mangá, mais pra frente, eles usam isso pra se reproduzir e tal. Mas ali naquele primeiro momento, aquela cena foi só pra chocar quem tá assistindo. Sim, não teve nenhuma explicação. Por mais que você fale assim, mas tem essa explicação de que os goblins usam para se reproduzir, mas ali, assim, vamos pensar em estrutura narrativa. O que o diretor quis? Ele não quis te ensinar que os goblins eles usam para se reproduzir. Não, ele quis utilizar para te chocar. Sim. Porque assim, uma coisa que eu falo, e que eu sinceramente sou um pouquinho polêmico, eu realmente acho que esse tipo de cena sempre vai chocar. E às vezes choca simplesmente por chocar, como eu acho que é o caso de Goblin Slayer. Às vezes choca porque ele tem todo um contexto atrás dele, que traz uma carga psicológica, um drama pro próprio personagem que tá passando aquilo, mas nesse caso você não conhecia a personagem, você não tinha nenhum apego a ela. Sim. E simplesmente aconteceu, você fica chocado. É um ser esquisito, horroroso, pequeno, fazendo aquela coisa com a menina não teve novinha. critério nenhum, simplesmente aconteceu. Então assim, é muito fácil, o diretor não precisa ter nenhum talento pra chocar com isso. Já as cenas de violência, eu acho o contrário. Se você não souber dirigir direitinho, vai ficar engraçado, grotesco, cômico e não vai passar nenhum sentimento, até porque é sangue de desenho. Então, assim... E assim, eu achei até engraçado que ele deixou muito mais explícito o estupro do que as cenas de violência, né? Quando o moleque tava morrendo... mais. Então, porque a ideia dele era exatamente chocar muito mesmo, assim, mostrar que, tipo, caramba, apesar de traço do clima e de tudo mais, não é essa paradinha calma, tranquila. Particularmente não me chocou, tá? Não te abalou, assim? Não, foi tipo assim, eu fiquei surpreso só, mas como não teve contexto, a gente não conhecia os personagens, desculpa. Como não teve contexto, a gente não conhecia os personagens e nada mais, foi assim, foi uma cena de violência a mais, que inclusive eu achei bem light o anime, na minha opinião, porque assim, eles morrem, teoricamente são desmembrados e etc, mas não mostra nada, é tudo censurado. Só a cena do estupro que foi mostrado mesmo ali, assim, pra tipo, caraca, meu Deus. Nem foi tão gráfico quanto poderia ser, tá? Já vi coisas piores. Nenhum. Mas assim, mostrou muito mais do corpo dela acontecendo isso do que, por exemplo, da outra pessoa sendo picotada. Sim. E de novo, isso são escolhas. A gente tá comentando o que aconteceu e, na verdade, assim, talvez a gente tenha um nível aqui de aceitação para a violência um pouquinho mais alto, porque a gente tá acostumado com esse tipo de coisa e que, como eu falei, geralmente os animes que a gente assiste não são gore por gore, sabe? Tipo, tem tripas e sangue, é isso aí, adoro. Não, tem uma história por trás que Goblin Slayer ainda não desenvolveu. Então esse primeiro episódio, você dizia assim, ele foi pra chocar, porque era pra chocar, aí tem gente que fala, não, é pra mostrar a realidade do mundo. Não, assim, foi pra ter uma abertura chocante, porque isso dá assunto. Positivo ou negativo, dá assunto, cria hype, cria notícia em cima. Certeza. Então quando você tem uma história que o anime pegou e escolheu ir mais atrás do mangá, que é mais explícito, do que a light novel, que explica menos, que explicita menos essa parte do estupro, é uma escolha. Porque você sabe que ali vai ter mais polêmica, ali vai chamar mais atenção. E de novo, não é um juízo de mérito aqui. Você pode curtir esse tipo de escolha e gostar disso. E a gente não foi afastado da obra ainda por isso. Porque foi uma primeira escolha de um primeiro episódio e você tem que ver se eles vão continuar usando esse recurso ao longo da narrativa. Até porque, na minha opinião, se eles continuarem usando, não vai chocar mais, porque vai virar uma coisa comum, né? Desprezível, sinceramente, Sim, mas comum. Mas assim, a gente vai estar acostumado a ver em vários episódios, tipo...
perdeu a carta choque, né? Não tem mais, né? Então eu acho que vai ser inteligente se eles não usarem mais, eles usarem outros recursos. Eu não sei se no mangá continua esse estupro explícito mais pra frente e tal. Acontece outras vezes. Então. O corpo da mulher aparece em determinados momentos mais de uma vez, sim. No estupro? Também. Eu acho que eles não trabalham muito o ato em si, mas tá ali, entendeu? Você sempre chega no local que os goblins estavam e tem sempre uma mulher jogada ali, ou sendo, ou acabado de ser, entendeu? Até porque eu acredito muito mais que o choque usado pontualmente, nos momentos certos, a cena violenta ou a cena de choque nesse tipo, ela faz muito mais efeito se você quer chocar, se você quer mostrar a realidade, do que ficar colocando na tela o tempo todo. Vídeo Eclipse, né? Então, vamos começar a falar de Berserk, mas antes disso a gente vai só comentar. O segundo episódio também ele chegou, aprofundou muito de leve o passado do Goblin Slayer, só pra gente entender que ele quer se vingar, porque a irmã dele passou justamente por tudo que essas meninas passaram com goblins e morreram. Ele viu tudo, né? Então assim, ele justamente seguia agora pela vingança e tem um mínimo traço de sentimento pela menina que ele se relacionou na infância e mesmo assim, muito pouco. O cara friozão, mauzão e se move pela vingança. Então, vamos começar a comparar por aí. O Guts, teoricamente, é assim? Teoricamente. Só que ele foi construído com uma complexidade. Curiosidade pra vocês, o Guts foi a primeira coisa que o Miura criou. Isso ele afirmou já em mais de uma entrevista, inclusive recente e oficial. Ele primeiro criou o Guts, que é esse cara badass, só pensa em vingança, só pensa em matar os outros com uma espada gigantesca. Ele foi criando, inclusive, baseado em vários caras de Hollywood super fodões, assim. E ele depois pensou que esse cara, pra ter qualquer apelo com o público e pra se mover por vingança, ele tinha que ter um flashback, um passado decente, decentemente explicado. Por isso que a Era de Ouro, que é o arco, pra quem não sabe, que explica o que aconteceu com o Guts, pra ele ser o Guts, é gigantesco. É um arco imenso. Porque o Miura sentia que ele precisava dar essa explicação pro público. O que, por exemplo, até o momento em Goblin Slayer, pelo que eu tô vendo de mangá e tal, não tem a mesma pegada. Então, eu não posso falar pelo mangá, né? Porque eu tô acompanhando só o anime. O Berserk começa mostrando pra gente o Guts, que é o que ela acabou de falar aqui, que é aquele personagem, assim, super violento, não me toque. Ele realmente não se aproxima das pessoas, ele não gosta que encoste, ele não pensa em ter amizades, ele é super fechado. E ele tem motivos muito sérios, inclusive o gatilho dele, um dos, também é um estupro. Mesmo no começo, quando a gente não conhece a história dele, que ele fala coisas, assim, absurdas, né, a respeito de outros humanos mesmo e tal, ele não é simplesmente um poço de vingança, não tem sentimento, não. Existe uma complexidade muito grande nos personagens de Berserk, nele e em todos os outros que a gente vai acompanhando. Mais pra frente, logo mais, também vai surgir um grupinho junto com esse Goblin Slayer que antes era solitário, assim como acontece em Berserk também. Sim, sim. Só que o que eu queria dizer é que, assim, você tem que perceber que estrutura de um grupo com um cara muito forte que antes era sozinho, violência que aparece muitas vezes, ou cenas desse tipo de abuso, isso são elementos que são comuns em várias obras. Você não pode pegar duas histórias que são Dark Fantasy porque não é muito comum ter isso em universos de mangá e anime e por isso são iguais. É mais fácil você dizer que Goblin Slayer bebeu da mesma fonte ou até mesmo dizer que se inspirou de certa forma em Berserk do que são histórias parecidas. Eu acho elas de universos extremamente diferentes. Universos e caminhos diferentes. O universo de Goblin Slayer, pelo que eu acompanhei até agora, ele é um universo que ele bebe muito do RPG mesmo, mas ele tá sempre tentando te surpreender. De falar que, então essa criatura, por exemplo, o Goblin, ele não é simplesmente a criatura baixo rank que vai te dar pouco XP, pouca recompensa, uma quest que não vale a pena. Não, de repente eles podem ser perigosos e o cara que se importa com esses seres, ele tá salvando as pessoas de algo que poderia ser potencialmente perigoso, porque os Goblins que sobrevivem podem ser muito ameaçadores por vários fatores que, enfim, a história vai te explicando aos poucos. Só que Berserk, que tem muita violência, que tem muita cena muito assim chocante, ele constrói todo um universo que é podre, que o ser humano é podre, que inclusive a concepção mais astral que existe do universo é do de mal, que né? Ele é regido por uma ideia do mal que é formada pelo inconsciente coletivo humano, que é potencialmente ruim. Então, assim, tudo que você vê, inclusive as criaturas do mal, são fruto também do inconsciente humano. Essas criaturas habitam uma camada que seria a camada astral, e por causa de alguns fatores essas criaturas começam a aparecer e se materializar no universo humano, inclusive os Trolls, que são seres que as pessoas estão comparando pra caramba com os Goblins de Goblin Slayer, dizendo que, são iguaizinhos e ninguém falou nada. Desculpa, gente, não são iguaizinhos. Não são mesmo. Primeiro, onde que os Trolls aparecem em Berserk? Lá naquela caverna, que eu não sei falar o nome, não sei. Eu acho. Algo do tipo. Esse nome que vai aparecer na tela aqui,
Enfim, e este lugar é uma interseção justamente entre o plano físico e o plano astral, e não é uma interseção qualquer. Ela justamente atrairia coisas ruins, muito ruins, e criadas por quem? Pelos humanos. Tudo do nosso subconsciente que a gente teme, que a gente pensa de ruim, fica nessa camada da projeção astral ali. Coisas boas também, unicórnios e fadas. Sim, é. Esse local em que eles estão, em que eles surgem, só apareceria os seres muito ruins. Por isso surgem os Trolls. E esse local também surgiu e apareceu por causa da Slum, que é um ser muito importante, berserk muito poderoso, que está potencialmente ligado ali, em significados inclusive, à luxúria. Então tudo que acontece ali dentro tem um sentido, não é simplesmente, surgiram os Trolls, vamos mostrar como eles são ruins e como eles têm que se reproduzir também. Não tô dizendo, gente, que é um problema necessariamente que Goblin Slayer justifique que esses seres façam isso e você veja isso, porque eles se reproduzem, porque eles são muito maus e você precisa ter raiva deles. Tudo bem. Só que não é a mesma potência, nem a mesma justificativa que acontece com Berserk. Por isso, se você quiser argumentar com qualquer um o porquê que isso acontece, seu argumento fica completamente vazio, na minha opinião, se você se justificar em cima dessa cena. Até porque são seres totalmente diferentes, né? Um habita um plano totalmente diferente, o outro tá aqui no nosso plano mesmo, lá dentro do universo, né? O que demonstrou no anime, as crianças goblins, né? Os goblinzinhos criança lá, eles não são maus. Se eles saem da caverna, eles se tornam ruins. E que a menina questiona, mas não pode haver algum bom... Ele fala que sim, mas que eles nunca aparecem. E assim, os Trolls, não existem Trolls bons, né? Não tem. Porque ele é criado por uma concepção negativa. Exatamente. Ponto. Então assim, é completamente diferente tudo. Eu também acho que nesses casos, o caso da Casca, que é uma personagem muito importante, a cena mais importante e polêmica do estupro, é outro assunto. Eu teria que me aprofundar um pouquinho mais. Mas nesse caso da Caverna dos Trolls, a cena de estupro das mulheres é nojenta. Assim, os corpos estão lá, o peito tá lá, beleza, mas é nojenta. É assim, não é o mais importante do que acontece. O que acontece lá dentro é muito mais importante do que isso. Tem outras cenas lá que me angustiam muito mais, mas quando aparece isso, que é meio que, olha, aconteceu, é nojento. Você não fica pensando e não tem a mínima possibilidade, nesse caso, na minha opinião, de alguém falar que é sexualizado. Sinceramente. Eu só vou deixar um parênteses. O mais importante estupro que tem na obra de Berserk, pra mim, ele é narrativamente super explicado. Eu conseguiria defender ele ter acontecido... Horrível dizer isso, né? Eu conseguiria defender ele ter acontecido, ou a escolha do Miura de ter feito isso, mas, graficamente, eu acho que ele errou. Eu concordo. Eu acho que graficamente ele errou também. Até porque deixa a dúvida de gente falando até hoje que ela gostou, ela não gostou. Não por ser explícito, tá? Poderia ter mostrado bastante sim, porque é uma das coisas mais importantes que acontece pro desenvolver da peça, né? Mas ele não precisava ter feito isso de parecer que ela estava gostando, deixar meio que no ar a dúvida assim. Ele não deixou claro. Exatamente, tanto que depois ele disse que se arrependeu disso. No Berserk, não é uma vez que tem estupro, não é duas, são várias vezes. Ele é um recurso que o Miura utiliza muito pra viradas de chave, assim, isso é questionável por certo ponto. Assim, pode ser um vício até dele de usar isso, mas tem contexto. Não, mas eu não acho que é vício porque não é tanto. Acontece algumas vezes, mas não é tanto. É gigantesca a história, né? A gente só lembra dos pontos chocantes. Sim. Tem um contexto tão grande por trás de cada estupro que acontece no Berserk, que quando acontece a gente fica assim, caralho, não é possível que tá acontecendo isso. Não o estupro em si, mas o que levou a acontecer o estupro, sabe? E a gente fica chocado não com o ato, com a cena. A gente fica mais chocado do porquê do que com o ato em si ali. Sempre assim, você não concorda? Eu, como mulher, me choco com as duas coisas, sinceramente. Eu tenho a sensação... É uma sensação esquisita, te dá um incômodo, desconforto. Não, sim, não é que você não liga. Não, é assim, a única questão é que, assim, eu consigo ficar chocada às vezes mais com todo o resto, mas... Por exemplo, no da Casca me dá um desconforto físico, assim, é muito ruim. Eu acho que nesse caso, principalmente porque é muito explícito mesmo. Nossa, assim, é muito ruim. É uma coisa que eu não tive nem de longe com Goblin Slayer, por exemplo, entendeu? Da Casca me dá, assim, dá vontade de virar o olho, assim, porque mas é muito ruim. Mas eu vou sempre bater na tecla, eu não tô discordando de você, eu acho que seu argumento é válido, seu pensamento é seu. Mas eu tô aqui pra dizer pra você e pra todo mundo, não critiquem se uma mulher disser pra você que, assim, você não tem ideia de como é assistir ou ver isso, ou, nossa, eu acho tão comum, é pra mim arrancar um braço, arrancar uma perna é igual essa cena. Pra mulher, nem todas, mas pra algumas mulheres elas vão ser mais sensíveis, porque é igual, sabe quando o homem fala, você não vai ter ideia do que é olhar alguém levando um chute no saco e sentir? É uma coisa muito diferente. Não vai mesmo. Então, e vocês não vão ter ideia, entendeu? É isso, é só isso. Entenda se tiver uma mulher que esteja muito mais sensível e não goste que esse recurso seja utilizado levianamente, por exemplo, o que pode acontecer com Goblin Slayer se continuar dessa forma, porque é um assunto delicado. Se pra você não é, tudo bem, mas pra muitas pessoas é. E psicologicamente delicado. Não tô dizendo que você não pode gostar de Goblin Slayer fazendo esse vídeo. Eu só acho
que a gente tem que tentar fazer comparações mais cabíveis, porque você perde muito da sua força de argumentação. Berserk tem um universo muito complexo. Por isso que as pessoas brincam que nunca vai acabar, porque são muitas pontas, muitas coisas. E a impressão que eu tenho com Goblin Slayer é que eles tentam deixar propositalmente muito mais superficial, pra ser aquele negócio que bebe muito de RPG, que vai te dar algumas questões um pouquinho mais interessantes, um pouquinho mais controversas, um pouquinho mais chocantes, e tentar te surpreender com aqueles seres que talvez fossem totalmente desprezados, né? Utilizar goblins para serem os vilões de uma saga e isso ser potencialmente interessante é uma ideia que é diferente. Inclusive, eles têm até que saber explorar bem isso, senão vai ficar uma parada super monótona, né? Porque, tipo, só os bichinhos mais fracos lá, a vida toda no anime e no mangá, né? Sim, eu acho que são histórias com propósitos diferentes. Você ter elementos parecidos, você tá no universo que tem certas coisas semelhantes, não faz disso obras parecidas. E eu acho, sinceramente, se você quer argumentar que Goblin Slayer pode ou deve utilizar sempre cenas chocantes, não só violentas, como também de cunho sexual, você tem que argumentar porque você acha que a obra é assim, e quem quiser, que vá assistir. Por exemplo, se continuar tendo muito disso, talvez eu pare de assistir porque eu vou achar que é vazio. Vai ficar muito igual, muito monótono e, tipo, não faz sentido, sabe? E eu me pego muito pela história, muito. Então, se não me der uma substância aqui embaixo e ainda começar a abusar demais de coisas que vão fazer zero efeito em mim, quer dizer, vai ser um efeito negativo, na verdade, então eu não vou curtir. Mas o que é totalmente diferente de Berserk, que eu terminei a primeira vez de assistir o anime de 97 sem ter lido o mangá, totalmente chocada, muito mais chocada do que, por exemplo, com esse primeiro episódio, e quando eu fui ler tinha um universo de coisas muito mais aprofundadas que me prenderam na obra até hoje. E é tão profundo o universo de Berserk que a gente lê e cada vez que a gente relê de novo a gente percebe algo que a gente não tinha percebido antes, a gente descobre algo novo, né? Tanto que a gente vive fazendo aí, vivia no caso, fazendo vídeo de análise, explicando as coisas mais profundamente, porque é um universo muito vasto e muito profundo. E a gente fala, estuda, faz um vídeo e quando a gente vai ver comentários, as pessoas estão acrescentando mais coisas que a gente não pensou, que a gente não percebeu aos montes. Vamos comparar de novo. No Berserk meio que passa ali na época medieval, né? Na Idade Média. Mas o Goblin Slayer também. Goblin Slayer também. Só que a nudez que aparece em Berserk é basicamente a nudez que tinha na Idade Média. O que é uma nudez diferente? Não é uma nudez proposital pra ser fanservice. Ah, ok. Sim. Você entendeu? Entendi, porque, por exemplo, no segundo episódio, por favor, vamos todos concordar que Goblin Slayer teve um super fanservice, porque era fanservice. E assim, pelo menos na minha opinião, quando é uma obra mais adulta, mais séria que Goblin Slayer tá se propondo a ser, isso corta o clima completamente. Um peito balançando assim, Sim, gente, desculpa. Do nada, uma pessoa chega na janela com o peito fora. Se fosse um anime mais descontraído, engraçadinho, tal, mais light, tudo bem, beleza. Agora, numa parada mais séria, tá buscando ser chocante e tal, coloca uma parada dessa, corta o clima totalmente, na minha opinião. Eu acho que isso é uma demonstração, talvez, de que Goblin Slayer não sabe exatamente quem ele quer atingir. Talvez ele não vá atingir, por exemplo, um público a longo prazo, um público que gosta de obras com violência, mas não tá afim de ficar misturando isso com muito fanservice e tal. Então, assim, eu acho que eles têm que focar ou abraçar o outro lado mesmo. Eu acho que o anime e o mangá possa vir a ser até uma coisa mais leve, só pra vender mesmo. Eles não vão fazer uma história super elaborada, eles não vão fazer personagens com profundidade, que agrada um pouquinho aqui, agrada um pouquinho ali, e fica nisso. Superficial total. Pode ser, pelo que tá mostrando ali, né? Mas pode ser que não. Pode ser que eu esteja enganado, e eu espero que eu esteja enganado. Eu preciso até ler o mangá também, junto com você, pra poder analisar melhor, porque analisando um só pelo anime também não é muito justo, mas enfim. Mas eu acho que o anime ainda pode fazer escolhas diferentes. Com certeza. Porque o mangá ele fez escolhas graficamente diferentes do que foi a Light Novel, por exemplo, e o anime poderia fazer escolhas diferentes também. Sim. O que eu senti muito é que esse anime, o segundo episódio mostrou que eles estão afim sim de ter um fanservice. Vai ser muito triste se eles continuarem utilizando o corpo da mulher que vai aparecer novamente, outras vezes relacionados ao Goblin, mesmo sem ser em relação no ato mesmo de abuso e tal. Se eles ficarem usando muito isso pra ser simplesmente ali um fanservicezinho, você perde totalmente o choque daquilo. Corta o clima, né? Por exemplo, tem uma cena que eu mostrei pra você no mangá, que eu não vou dizer exatamente o que é, mas que é corpo de mulheres que sofreram sendo usados pelos goblins numa tática de batalha. Aquilo ali poderia ser extremamente nojento e chocante. Não foi. Não foi. Foi só assim. Olha ali um corpo de uma mulher pelada. Foi assim. Exatamente. Aí a gente usa uma cena de Berserk, por exemplo. Estão dentro da caverna, no Clifote lá, e aparece uma mulher pedindo ajuda que foi estuprada pelos Trolls. E ela tá nua, né? Não aparece a cena, não aparece nada. Ela tá nua, ela chega e de repente é idêntico à cena do Alien. Só que ao invés de ser no peito, é na barriga. Explode assim, com
aquela coisa nojenta, vários trolls saindo assim. Tem nudez? Tem. É fanservice? Não. Ninguém vai achar aquilo ali legal, bonito, vai ficar excitado, porque é uma parada muito grotesca. Só se for muito maluco, né, gente? Aí a gente nem comenta o caso de maluco. É. Mas assim, gente, a discussão tá com 33 minutos, eu vou reduzir isso o máximo que der. Se vocês quiserem que a gente discuta mais vezes, depois de mais episódios, de mais coisas, enfim, não me matem porque eu trouxe o André, a gente não tá fazendo um vídeo exclusivamente de Berserk. O que eu quero dizer é assim, não consigo bater o martelo sobre Goblin Slayer. Eu acho que ele tem potenciais problemas. Eu tô interessado na série, quero continuar assistindo. É raro, tá? Animes novos ele continuar assistindo, sim. raro. Quero continuar assistindo, mas tô com medo de me decepcionar muito. Acho que ele tem potencial pra decepcionar, mas ele também tem potencial pra acertar se ele quiser. Sim, principalmente se ele conseguir beber mais dessa parte do RPG, até mesmo deixar superficial, mas sem carregar demais no que não precisa. Que eu achei que eles exploraram muito bem esse lance do RPG, de mostrar os grupos, as classes, mostrar a galera pegando acho maravilhoso o trabalho. Exatamente. Nossa, eles fizeram muito legal, assim. É um NPC, assim, sabe? Então dá pra explorar bastante. Eles fizeram muito legal mesmo essa parte. Mas, resumidamente, por favor, parem de comparar Goblin Slayer com Berserk, não faz sentido. Você pode dizer assim, olha, tem um negócio que tem Berserk, beleza. Beleza, mas assim, não utiliza isso como argumento, porque é um argumento péssimo, desculpa. É um argumento muito ruim. E são obras diferentes. Você pode gostar das duas, pode gostar de uma e não da outra. É só pra dizer que, na nossa opinião, não é igual. São coisas que têm suas próprias características, mesmo se você for acompanhando o mangá. E eu não sei mais o que dizer, falamos muito. Espero que vocês tenham o que comentar aqui embaixo. Por favor, não xinguem. Curte aí se você gostou. Comenta aí embaixo se você tá revoltado porque a André não falou de outros vídeos de Berserk, mas veio falar nesse. Mas tem um roteiro que já tá quase pronto. Com pó. Com pó já, muito pó. E que a gente tem que só terminar e gravar. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Se inscreve aí se não for inscrito, beleza? Tchau, tchau!